Bom dia, gurias. Vamos para a nossa quarta mentoria da trilha 3. E hoje a gente vai falar nos laços de repetição. A gente já deu uma olhada lá na trilha 3, né? Falou um pouco sobre laços, mas agora a gente vai falar focado mais na lógica de programação, né? Com o JavaScript. Então, como vocês já viram, né? A gente tem alguns tipos de laços na, na linguagem de programação, na lógica, né? E cada laço tem a sua peculiaridade, vamos dizer assim, né? Dependendo do problema que a gente tem, a gente vai usar um ou outro. Então, vamos lá. Então, o que que são, né, os laços de repetição? O que são essas estruturas, né? Então, as estruturas de repetição permitem fazer com que um ou mais comandos em um programa sejam executados várias vezes. Então, quando eu tenho trechos de códigos que vão se repetir por várias vezes, eu vou usar um laço de repetição, né? Uma estrutura de repetição. Para quê? Para que eu não precise escrever muitas vezes a mesma coisa, né? Imagina se eu precisasse pedir para o usuário que ele formasse 100 números. Eu ia escrever 100 vezes, informe um número, informe um número, informe um número. Não, né? O que que a gente faz? A gente pega uma estrutura de repetição e configura ela para ela repetir 100 vezes. Então, como ela repete 100 vezes, ela vai pedir automaticamente esse número, né, por exemplo, 100 vezes, tá? Então, elas servem para a gente encurtar, né, o nosso trabalho, porque 100 números até seria humano, vamos dizer assim, mas e se eu precisasse repetir um trecho de código 1000 vezes, 5000 vezes? Ou se eu não tenho esse número certo de vezes para repetir, né? Eu posso ter uma situação que, enquanto o usuário queira ficar testando alguma coisa, o laço fica executando. Só vai parar de executar quando o usuário resolver parar de executar também, né? Então, eu tenho várias situações em que eu posso utilizar o laço de repetição, uma estrutura de repetição. Então, quando analisamos o funcionamento geral de um programa instalado em um terminal de caixa eletrônico, notamos que algumas ações ocorrem de forma sequencial, como solicitar a identificação do cliente e ler a sua senha. Outras ficam vinculadas a uma condição, né, que a gente falou na semana passada, os condicionais. Se o cliente informou a senha correta, se o valor informado é múltiplo de 10, se há salário suficiente na conta, né, a gente precisa fazer as tomadas de decisões. E, por fim, precisamos de estruturas que permitam fazer com que algumas ações sejam executadas diversas vezes no programa, como solicitar novamente a senha, pagar várias contas ou exibir todas as movimentações financeiras do cliente em um intervalo de datas, né? Então, além da repetição, né, ele ajuda em algumas soluções, deixa algumas soluções mais práticas, né? Como esse exemplo aqui do saque. Imagina ter que começar todo o processo de novo, né? Inserir o cartão, solicitar a senha, para pagar uma conta. Daí encerra, ah, tira o cartão, daí põe o cartão de novo, solicita a senha, paga a segunda conta. Não, isso aqui pode acontecer dentro de um processo só, né? Você insere o cartão, coloca a senha, paga a primeira conta, depois paga a segunda, paga a terceira. E enquanto ele tiver contas, né, ele vai continuar pagando. Então, é um trecho do programa que se repete. É muito importante ressaltar que essas repetições necessitam de um ponto de interrupção, que pode ocorrer a partir de uma ação do usuário ou a partir de uma configuração do sistema, como, por exemplo, a condição de um limite para a digitação de senhas incorretas, né? Quando eu uso estruturas de repetição, eu preciso ter cuidado o cuidado para que ela não seja infinita, né? Como é uma repetição, se eu não configurar o programa de forma correta, essa estrutura pode ficar infinitamente executando. Claro, vai chegar no ponto que a máquina vai travar, a gente vai forçar a parada do programa, né? Mas assim, sempre que usarmos estruturas de repetições, a gente tem que pensar na parada dela, né?
quando ela vai parar. Então, caso essa interrupção não ocorra, as estruturas de repetição deixarão o programa em loop infinito, que a gente chama, não executando de forma que se esperava. Seria como esse GIF aqui da imagem, né? Executando infinitamente sem chegar num final. Tá? As estruturas de repetições ou de repetição, né, são muito utilizadas para manipular listas de dados, como a lista de produtos em promoção em um site de comércio eletrônico, por exemplo. Monta-se o layout de apresentação de cada produto, com imagem, descrição, marca e preço, e a partir de um laço de repetição, percorrem-se todos os itens para exibi-los no site. Outro exemplo de uso dos loops é a apresentação dos valores das parcelas de um financiamento em um imóvel. Imagine calcular e exibir no programa o valor e a data de vencimento das 360 parcelas do financiamento, por exemplo, né? 360, aí posso ter cliente que queira ver 300, ou só queira 200, né? Então, com o laço eu consigo manipular também a quantidade de vezes que eu posso dar a opção de escolha também para a pessoa, né? Ou em um programa, como nesse exemplo aqui, de quantas vezes o laço vai ser executado. Então, com um laço de repetição, o processo se torna muito mais simples, né? Às vezes a lógica do laço é difícil de compreender, mas depois que tu aprende bem como usar, fica fácil, né, da gente criar soluções. Então, no contexto do desenvolvimento de interfaces para páginas web, o uso das estruturas de repetição é igualmente imprescindível. Então, para construir as estruturas de repetição em um programa, a linguagem JavaScript dispõe dos comandos for, while e do while. Pequenas particularidades fazem com que o uso de cada um deles seja mais adequado para uma ou outra situação. Tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de laços. Eu tenho a repetição com variável de controle. O laço for, né? O laço for tem a repetição com variável de controle. Essa variável de controle é quem vai controlar, né, quantas vezes o laço vai se repetir. Então, esse é o nosso primeiro laço que a gente vai ver, o laço for. O laço for é um dos mais utilizados, principalmente na web aqui, pela simplicidade que ele tem na escrita, né, na sua sintaxe. E no JavaScript também a gente tem outras variações do for. Mas o for original seria dessa forma. A sintaxe do comando for é composta de 3 instruções que a definem, né, que o definem, o laço for. O valor inicial da variável de controle. Então, eu crio dentro da própria estrutura uma variável de controle. Estou meio travando hoje, meninas, acho que é porque está muito cedo. Mas dentro da estrutura do laço, eu crio a variável de controle e digo que ela vai receber um valor. Nesse exemplo aqui, essa variável recebeu 1. Na segunda parte, a condição que determina se a repetição deve ou não continuar. Então, sempre na segunda parte do for, no meio, né, eu vou ter um teste condicional, uma condição que a gente fala, né? Essas condições, quando se fala em condição, teste condicional, sempre vai retornar para a gente não, para o programa, né, verdadeiro ou falso. É um teste, é como se fosse uma pergunta. E a gente responde sim ou não. Sim para o verdadeiro e não para o falso. Então, por exemplo, meu i aqui recebeu 1 inicialmente. Aqui no teste condicional, eu estou testando se esse i é menor ou igual a 10. Se isso for verdade, ele vai executar a última parte. Porque o for, o while, o do while, eles executam enquanto a condição é verdadeira. Né? Lá como o if também, né? C em português. O if também executa o teste condicional se a condição é verdadeira. Então, aqui, se o i é menor que 10, ele vai para a última parte, que é o incremento, que a gente chama, o incremento ou decremento da variável de controle. Por quê? Porque como é um laço de repetição, eu tenho que dizer quantas vezes ele vai repetir.
Então, no caso aqui, ele vai repetir de 1 até 10, né? De 1 até 10. E aqui eu vou incrementar esse laço de 1 em 1. Eu só vou botar meu telefone no silencioso aqui, porque fica me mandando mensagem bem no ouvido aqui. Vou botar um não perturbe aqui. Então, vai começar em 1, vai testar se 1 é menor que 10, se der verdadeiro, ele vai incrementar. Incremento é quando aumenta de 1 em 1. Então, o i recebe 1 mais 1. Então, ele vai para 2, né? Vai estar na segunda volta. Aí vem aqui e faz tudo de novo. Agora o i é 2. Aí testa de novo. 2 é menor ou igual a 10? Se for verdade, é verdade, né? 2 é menor ou igual a 10. O i, que era 1, agora é 2. Mais 1, 3. Então, 3. 3 menor que 10? Verdade. Aí, 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar em 10, ele ainda vai executar, porque o 10 não é menor, mas é igual a 10. Né? Então, ainda valida a condição. E aí vai somar 10 mais 1, 11. Aí vai vir aqui o i, agora vai ser 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, não é menor nem igual. Aí ele falha e vai sair fora da estrutura de repetição. Mas tudo que eu colocar dentro do for, ele vai repetir essas 10 vezes. Porque aqui, depois que eu terminar o for, né, eu vou abrir uma chave e vou fechar. Abre e fecha a chave. Dentro dessas chaves, tudo que eu colocar dentro das chaves, o for vai executar 10 vezes. Tá? A sintaxe do comando for com o significado para cada parte, né? Eu já acabei explicando ali, mas só para constar aqui. Então, entre as chaves, né, que começam depois do que fecha parênteses ali, devem ser inseridos os comandos que serão executados repetidas vezes. O incremento i recebe i mais 1 pode ser abreviado por i mais mais. A gente consegue fazer algumas abreviações no JavaScript, né? E lá também, aqui no slide anterior, só para falar, a gente falou do incremento ou decremento. Isso aqui é um incremento. Quando eu somo de 1 em 1, é um incremento. Mas eu também posso fazer a lógica inversa. Posso colocar aqui o i valendo 10 e testar se o i é menor ou igual é maior ou igual a 1. Né? Inverter a lógica e colocar aqui i recebe i menos 1 ou i menos menos. Aí eu vou começar do 10, 9, 8, 7, 6, 5, né? Vou decrementar. Tá? Então, o incremento i recebe i mais 1 pode ser abreviado por i mais mais. O i mais mais para o JavaScript representa i recebe i mais 1. Assim como poderia fazer i menos menos, né, que seria i recebe i menos 1. A repetição é controlada por uma variável que, no exemplo da imagem anterior, inicia em 1 e aumenta até 10. Outros valores podem ser indicados como a variável de controle iniciar em 10 e decrescer de 1, né, que eu expliquei para vocês. A gente também pode fazer o decremento. Né? Nesse último caso, utiliza-se i igual a i menos 1 ou i menos menos na terceira instrução. Ao entender a sequência de execução das partes que compõem o comando for, podemos montar diversas variações de valores para a variável de controle, né? A lógica ali que a gente vai usar na parte do meio pode ser qualquer uma, né? A gente tem que só cuidar sempre aonde o laço vai começar e aonde o laço vai terminar, né? O laço a gente não tem problemas de... Não, pode ter problema assim. Bem dizer, não tem problema de loop infinito, né? Porque se tu seguir essa estrutura aqui de início e fim, tu sempre vai determinar um início e um fim. Mas dependendo da condição que tu colocar aqui, pode ser infinito. Por exemplo, se eu disser aqui o i é igual a... Dizer que o i é maior que zero, por exemplo, e ficar incrementando ele, o i é 1, né? 1 é maior que zero, aqui teria que inverter, né? 1 é maior que zero, verdade, i mais 1. Aí 1, 2, 3, ele ficaria infinitamente executando, porque qualquer valor acima de zero seria maior que zero, entende? Então, viraria uma estrutura de loop infinito. Então,
Então, a gente tem que cuidar da condição que a gente usa nos laços, tá? Aqui tem um exemplo, né? Uma variável chamada números recebendo vazio. Então, para o i de 1, o i menor que 4, eu vou executar esse laço aqui 4 vezes, né? Enquanto o i for menor que 4. Vou executar o 1, o 2, o 3. O 4 não é menor que 4, não tem o sinal de igual. Então, vai executar 3 vezes esse laço aqui. Vai executar a volta 1, a volta 2 e a volta 3, né? Quando ele testar se o 4 é menor que 4, ele vai falhar. Ele vai somar na variável números mais i. Então, números tem nada, né? Vai receber nada mais 1. O i, que é 1, mais 1. E vai somar 1 mais 1, depois 2 mais 3, depois 3 mais 2 mais 2, depois 2 mais 3. Tá? Vai fazer uma sequência de soma, né? Um acúmulo de somas. E depois vai mostrar esse valor na tela. Mas eu posso, né, fazer esse somatório de números, né? A gente chama. A sintaxe do comando for. Então, após a variável número ser declarada e inicializada, as seguintes operações são realizadas pelo laço for. A variável i é declarada e recebe o valor 1. O teste condicional é realizado no i menos 4 e retorna verdadeiro, né? Porque o for só vai executar se a condição for verdadeira. Portanto, o comando do laço executado é executado. O valor de i é atribuído à variável números, que recebe ela mesmo mais i, ou seja, números recebe 1. Volta-se ao comando for e a terceira instrução é executada. I recebe i mais 1, logo i é igual a 2. O teste condicional é novamente realizado, i menor que 4, e continua verdadeiro. Assim, o comando do laço é executado. O valor de 2 é atribuído à variável números, que recebe ela mesmo, mais o i. Então, números recebe o 2, né? 1 mais 2. E depois o 3, e por fim, o teste condicional é realizado, né? 4 é menor que 4? Não, aqui ainda é 3, né? 3 é menor que 3, prossegue verdadeiro e executa mais uma vez. Não é um acúmulo, eu falei para vocês que era um somatório, mas não. Como é uma string, né? Como está em aspas, é uma string, ele só está acumulando os valores, ele não está somando. Está botando 1, 2, 3. Volta-se a execução da terceira instrução do for, logo agora o i é 4. O teste condicional é realizado e retorna falso. O laço é finalizado e executa o comando após o for. Então, tranquilamente, numa estrutura, né, num programa, eu posso ter vários fores ali dentro do código, né? Aonde eu achar necessário que alguma parte do programa se repita, eu posso usar uma estrutura de repetição tranquilamente, tá? A repetição com variável de controle do laço for. Poderíamos comparar o loop executado pelo comando for a um maratonista percorrendo as voltas de uma pista de atletismo. Na execução do for, quando se realiza uma volta completa, o valor da variável é incrementado e essa sequência de passos é repetida até o final. O maratonista realiza um processo semelhante, pois ao passar pelo ponto de partida tem o seu número de voltas incrementado em 1, né? Cada vez que ele passa na partida, ele conta 1. Os loops do for contêm na sua variável i o valor indicativo da volta sendo realizada nesse momento. Então, a variável i, que começa ali, a gente sempre atribui um valor para ela iniciar, sempre vai ter o valor atual da volta de execução que o laço está. Então, se em algum momento eu quero saber quantas execuções foram feitas, eu visualizo o valor de i. O valor de i tem sempre o valor atualizado das repetições do laço for. Depois eu tenho outra estrutura de repetição, que é o laço while. O laço de repetição também pode ser criado com o comando while, que realiza um teste condicional logo no seu início.
para verificar se os comandos do laço serão ou não executados. Como já diz em inglês, o while é enquanto, né? Então, enquanto alguma coisa for verdadeira, o laço fica executando. É parecido com o laço for, só que o laço for, a gente já determina um início e um final, normalmente para ele, né? É uma estrutura mais simples da gente usar, mais simples da gente enxergar a sintaxe, né? Mais simples de enxergar a lógica de funcionamento do programa. O while, ele é usado em algumas situações do tipo assim, enquanto o usuário não digitar 0, o programa fica executando. Enquanto uma data não for igual a um valor lá, o laço vai ficar executando. Enquanto a senha não for correta, né, o programa vai ficar repetindo e vai ficar pedindo a nova senha. Então, a gente usa o while nessas situações, né? Quando eu não sei exatamente quando que o laço vai terminar. Quando o laço depende, às vezes, do usuário, por exemplo, né? Para informar o valor correto. A tradução da palavra while, que em português significa enquanto, define bem o seu funcionamento, né? Enquanto a condição for verdadeira, execute. Então, eu vou ter a estrutura while, né? Uma condição, que também é um teste lógico. Então, sempre quando eu falar em teste lógico, vai usar aqueles operadores relacionais. Maior, menor, igual, diferente, né? E sempre vai testar duas coisas. Vai testar se o número é maior que 0, se o número é igual a 10, né? Sempre uma condição. Sempre vai ter uma condição, né? É como se fosse uma pergunta, né? Eu falei antes para vocês que a gente responde verdadeiro ou falso. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar os comandos que tiver dentro das chaves. E executa e volta automaticamente para o while. Volta, executa e volta, executa e volta. As estruturas de repetição com teste no início, representadas pelo comando while, são utilizadas principalmente em programas que manipulam arquivos, para repetir a leitura de uma linha enquanto não atingir o final do arquivo, por exemplo, tá? Elas também podem ser utilizadas para realizar as operações desenvolvidas com o comando for. Então, do mesmo jeito que eu uso for, eu posso resolver o mesmo problema com a estrutura while. Mas algumas situações o for não consegue suprir. A gente até consegue fazer uma lógica, né, de solução, mas não consegue suprir como o while supriria, no caso, né? Então, essa é a ideia também da gente estudar a lógica de programação. A gente conhecer bem o funcionamento de cada estrutura que as linguagens usam, porque vocês vão usar o laço de repetição em JavaScript aqui, vocês podem usar o laço de repetição em Python, vocês podem usar em C Sharp, em qualquer outra linguagem de programação. O funcionamento do while vai ser o mesmo para todas as linguagens. O while sempre vai ser um laço de repetição em qualquer linguagem que ele seja usado, né? Então, essa é a ideia da lógica, né? A gente conseguir conhecer bem cada estrutura. E também, além de conhecer cada estrutura, como funciona cada estrutura, saber usar a estrutura correta em determinado momento, né? Tu te deparar com o problema, analisar e já pensar. Aqui eu vou usar um condicional para testar essas duas coisas, depois eu preciso usar tal comando para fazer Y coisas, entende? Então, vocês terem claro para vocês quais os comandos vocês poderiam usar para criar as soluções, né? Então, essa é a ideia de aprender a lógica. Por isso que a lógica é o embasamento, né, de todas as outras linguagens. Então, aqui, o mesmo exemplo, né, só que agora usando a estrutura while. Então, aqui eu tenho uma variável i, que vai receber um número, e enquanto esse número for maior que 0, ele vai acumula resposta em respostas números em ordem decrescente. Aqui é o contrário, aqui é outro probleminha, mas também, né, é um probleminha com números. Eu achei que eu tinha usado o mesmo. Então, enquanto ele vai fazer
a variável tem que ser criada fora, né? No fora ele já era criado dentro da própria estrutura, aqui tem que ser criado fora. Depois vem a estrutura para eu testar se esse valor que recebeu lá fora é maior que zero, por exemplo. E depois eu executar a lógica aqui, a resposta, recebendo resposta mais i mais uma vírgula, né? Que eu vou incrementar. E depois vou decrementar o i. No while, é muito importante eu ter a variável de controle, né? Porque se eu não tiver esse decremento aqui, o número vai ser eternamente o mesmo e o laço também vai ser eterno, né? Não vai parar de executar nunca. Então, como o teste é realizado no início, é possível que os comandos do while não sejam executados. Tem esse problema também. Se o número que nessa variável i aqui for zero, por exemplo, zero é maior que zero? Não é. Então, já nem vai entrar nessa parte do programa, né? Nem vai executar essa estrutura. Então, no exemplo ao lado, caso o usuário digite o número zero, e o programa aceite esse valor para o número, a condição já é falsa na primeira verificação, e o programa não entra no laço de repetição. Então, se a condição aqui falhar, né, ele já nem executa nada que está dentro da estrutura do laço. Então, a gente também tem que observar isso, né? A gente também tem outra forma de criar os laços de repetição em um programa, né? A gente tem a variação do while, que é o do while. Então, outra forma de criar laços de repetição em um programa é com a utilização do comando do while, que seria faça enquanto, né? Então, uma sutil, porém importante diferença entre as estruturas de repetição while e do while é a seguinte: com o comando while, a condição é verificada no início, né, antes de entrar no bloco de execução, enquanto com o comando do while, a condição é verificada no final. Notem aqui embaixo na imagem do comandos e while. Ou seja, com o do while fica garantido que, uma vez, no mínimo, os comandos que pertencem ao laço serão executados. Geralmente optamos por utilizar os laços while e do while quando não sabemos previamente quantas vezes a repetição vai ocorrer, né? Enquanto alguma coisa acontece, o laço fica executando. Eu uso a estrutura do while quando eu quero, por exemplo, obter um valor para depois testar, né? Então, posso fazer aqui vou ler esse valor, né? Vou pedir para o usuário fornecer, por exemplo. Aí, se esse valor que o usuário digitou é maior que zero, daí eu vou executar o resto das coisas, por exemplo. Mas, assim, ele executa pelo menos uma vez a instrução. No while, não, né? Ele já testa para depois executar. E aqui, nesse aqui, pelo menos ele testa uma vez e depois executa uma vez e depois testa, né? Então, são as sutis diferenças. Aqui eu tenho um exemplo, depois para vocês olharem, de números pares, né? Usando o do while. Vocês podem colocar lá no JavaScript para executar. Então, solicita o número e repete a leitura enquanto válido. Então, vai ficar pedindo um número para o usuário. Se esse número é igual a zero, ou esse número não é um número, ele vai pedir para digitar um número válido, né? Então, ele faz um teste aqui. Nos exemplos que a gente vai comentar, sempre já começaram a aparecer alguns testes. Porque quando vocês criarem interface, vocês estão na 3, né? Vocês vão criar a interface do site e depois na 4 o back-end, né? Então, em algum momento, talvez vocês precisem que o usuário do site informe um valor. E aí vocês precisam testar esse valor para ver se é exatamente o que ele precisa digitar. Por exemplo, se vocês pedem para a pessoa digitar um CPF, vocês terão que fazer testes, né, para validar a informação que o usuário passou, para ver se realmente
ele digitou a quantidade correta de números, e se realmente aquilo ali é um CPF, tá? Então, a gente chama isso de validação de dados. Então, aqui tem uma validação da entrada do usuário, né, para ver se digitou o número correto. E se ele não, digitou, né, ele vai pedir de novo. Se ele digitou o número errado, ele vai testar, né, se o número é igual a zero, se não é um número. Se o número é inválido, ele volta para perguntar, para pedir mais um número para o usuário. Aí inicializa a variável que irá exibir, né, faço uma formatação aqui na própria variável, não sei se vocês já observaram também, mas vamos comentar, né? Essa variável pares aqui está recebendo uma string, né, pares entre 1 e, aí eu estou concatenando com a variável num, que é onde o usuário está digitando o valor, para depois mostrar. Lembram lá na outra mentoria que a gente falou que a gente tem que ter cuidado no JavaScript com a operação de adição, porque nesse caso aqui, ó, pares entre 1 e, abre aspas, mais num, mais, fecha aspas, né? Eu quero mostrar uma string com o valor da variável. Então, nesse caso aqui, não está acontecendo soma, né? Está acontecendo uma concatenação de valores. A gente falou nas mentorias passadas, né? E aí eu posso, dentro do while, usar outras condições depois, né? Por exemplo, aqui, ó. Isola o primeiro par, para evitar a última vírgula. Aqui, né? Se o número é maior que 1, os pares recebem pares mais 2. Então, eu posso fazer outras jogadas aqui com o número par. Posso usar o for também, ó. Vocês não viram que eu estou usando aqui o laço do para fazer uma validação e depois o for aqui para verificar realmente quem é número par, né? E guardar. Então, posso usar vários comandos, né, casados juntos para executar determinadas coisas. Esses programinhas aqui que eu trouxe nos slides, vocês podem testar no Visual Studio, né? Cria lá um arquivo qualquer HTML e dentro do body vocês colocam os scripts e executem, né? E quando diz o console, não é o caso desse aqui, mas quando está mostrando no console, você tem que olhar no console do navegador a resposta, tá? E aqui eu trouxe uma imagem que eu acho interessante, né? Que é a diferença entre o laço while e do while. Então, o coiote e o papaléguas, lembram desses? Quem é mais experiente vai lembrar desse desenho, né? Então, o papaléguas sempre ganha do coiote. E aqui no caso ele está usando o papalégua está usando o while, né? Está perguntando se é o final do caminho. Então testa, né? É final do caminho? Se isso aqui for verdade, ele corre. Se isso aqui for falso, ele para. No caso aqui, terminou, né? Terminou o caminho, verdade. Mas aqui está negado, né? Não terminou o caminho, sim ou não, né? Sim. Então, negado vira um não. Lembram lá dos operadores lógicos que a gente tem a negação? Parece que eu quero confundir vocês, né? Mas quando a gente tem um not na frente de uma variável, esse not inverte o valor. Então, está perguntando aqui se é o final do caminho. Sim, negado vira não, né? Então, como deu não, ele não vai correr. É por isso que ele parou. E o do while é o contrário, ele vai começar com do, vai executar o corra, né? E depois ele vai testar se o caminho já terminou. Só que daí já é tarde, né? Daí ele já caiu do muro aqui. Então, essas são as principais diferenças, né, entre os laços de repetições. O for é uma sintaxe mais clara, a gente já normalmente determina o início e o fim da execução. O while vai testar a condição no início, para depois executar os comandos que vai ter dentro da estrutura. Também só executa se a condição for verdadeira. E o do while vai executar os comandos antes, né? Para depois testar, para ver se a condição é verdadeira.
Então, essas são as três principais diferenças. O for a gente usa para intervalos, né, que a gente já conhece, e o while para repetições que a gente não sabe exatamente quando elas vão terminar, né? A gente também tem as interrupções nos laços, que a gente chama de break e continue. Então, as linguagens de programação dispõem de dois comandos especiais para serem utilizados nas estruturas de repetição. São eles o break e o continue. O break sai do laço de repetição, enquanto que o continue retorna ao início do laço. Esses comandos nos auxiliam no controle de execução dos comandos de loop. Então, pode ter uma situação em que, quando eu chegar em um determinado valor, eu posso interromper o laço e voltar para a execução do laço. E outros onde eu posso simplesmente encontrar o valor que eu quero, interromper e parar a execução do laço. Então, o comando continue faz com que a condição seja novamente testada. Se verdade, continua a execução. Então, continue, o laço vai ficar executando, né? Executando. E quando a condição que eu, aqui, por exemplo, eu coloquei uma condição dentro, eu coloquei um if com uma condição dentro do laço, né? Condição 1, condição 2. Nessa primeira condição, se o laço, o valor do laço aqui na condição já atingiu um valor que eu esperava, eu posso interromper a execução e voltar para o início de uma nova interação com o laço, né? Achei o valor, não preciso, por exemplo, se esse laço aqui, se eu coloquei, se eu configurei a estrutura para executar 100 vezes, chegou na 25 aqui, então se a condição for igual a 25, para de executar e volta e começa de novo, né? O contínuo, então, vai dar uma parada na execução, vai interromper e vai voltar para começar de novo. Na condição break, então, por exemplo, aqui, estou na execução 30. Se a condição for a execução 30, por exemplo, ele vai parar. O break vai interromper a execução do laço e vai terminar. Não vai voltar a executar, né? Então, o comando break faz o programa sair do laço de repetição. Se houver comandos após o laço, eles serão executados. Então, o break faz sair fora da estrutura de repetição e o continue só interrompe aquele ciclo para começar novamente o ciclo, né? Começar um ciclo novo. Então, são estratégias, né, que a gente pode usar no laço, porque não teria sentido, em algumas situações, o laço ficar executando até, sei lá, 1000 vezes, se eu já tenho um valor que eu estava esperando ali, né, em alguma situação. Então, a gente tem esses, assim como o break, né? Eu posso terminar de executar o laço quando eu já atingi o meu objetivo, eu não preciso fazer o laço também executar até o final. Então, eu tenho essas duas situações, né, que eu posso usar junto com os laços de repetição. Então, os comandos break e continue podem ser utilizados nas três estruturas de repetição disponíveis, o for, o while e o do while. Caso o comando continue seja executado em um laço for, o incremento ou decremento da variável de controle ocorre normalmente como se o laço tivesse sido executado até seu final. Repare no exemplo a seguir que o novo método foi utilizado para solicitar a confirmação de saída do programa. Trata-se do método confirme, que exibe uma caixa de diálogo com os botões OK e cancelar. Ele retorna true ou false de acordo com a escolha do usuário. O que eu quero dizer com isso? Que eu também tenho outro recurso, né, para dizer se o laço continua ou não. Tá? Deixa eu ver caso eu me perdi no meu raciocínio aqui. A variável de controle, aqui que eu queria comentar, que assim, cada laço tem uma variável de controle, que eu comentei antes, né, para ele saber qual é o seu final. Mesmo usando o comando break, o continue, ela vai ser finalizada, ela vai chegar no valor final, mas isso não para o usuário, né, isso só para o programa
o programa, né? Para a execução do programa, para ele não entender que ele está indo para o infinito, para poder começar novamente, né? Ou para poder continuar executando normalmente o programa. Aqui eu tenho algumas interrupções, então eu tenho um alerta, digite 0 para sair, início da repetição, com um laço do, solicito a confirmação do usuário. Se a variável sair, se confirma a saída, né? Se sair for ok, vai sair da repetição, vai dar um break, né? Se não for, se ele não clicar no sair, ele vai continuar executando o laço. Aqui tem outra situação, se par mostra o dobro, ímpar mostra o triplo. Mas, assim, eu acho vago eu comentar esses códigos. Eu gostaria que vocês executassem e vissem, né? Olhassem a sintaxe e executassem ele. Por exemplo, esse aqui do par. Se o número por cento 2, esse operador por cento, ele é a mesma coisa que a gente usar um mod. O mod é um operador que retorna o resto de uma divisão para a gente. Então, se eu quero descobrir se o número é par, pela matemática, o número é par quando é ele dividido por 2, o resto é igual a zero. Então, é exatamente isso que esse teste está fazendo. Se o número por cento 2, né, é igual a zero, então se o resto da divisão de um número por 2 for igual a zero, o dobro de num é mais um, porque aqui eu quero, se par, mostra o dobro, né? Se for número ímpar, mostra o triplo. Então, aqui o usuário vai digitar um número, se esse número for par, ele vai fazer esse número vezes ele mesmo, né? Seria o dobro. Se não, o triplo de um número se não, né? Se a divisão do número que entrou dividido por 2, o resto foi diferente de zero, se esse teste falhou, né? Ele cai no else. Enquanto a verdade só sai do laço pelo break. Então, ele vai ficar executando aqui, né? Então, notem que dentro desse laço while aqui, eu tenho outra lógica, né? Usando os condicionais que a gente viu na aula passada. A gente pode usar tranquilamente o que quiser dentro dos laços de repetição, tá? Os contadores e acumuladores. O uso de contadores e acumuladores em um programa permite a exibição de contagem e totalizações. Essas operações são realizadas sobre os dados manipulados pelos programas. Os contadores ou acumuladores possuem duas características principais. A variável contadora ou acumuladora deve receber uma atribuição inicial, geralmente zero, e a variável contadora ou acumuladora deve receber ela mesma mais algum valor. A diferença entre os contadores e os acumuladores é que o contador recebe ele mesmo mais um ou algum valor constante, enquanto o acumulador recebe ele mesmo mais uma variável. Essas duas opções de variável aqui dentro dos laços são muito importantes, né? A variável contadora, ela vai normalmente controlar um laço, ela vai contar quantas vezes aconteceu uma execução. Por isso que geralmente ela recebendo ela mesma mais um ou mais uma constante, né? Se eu quisesse que o laço executasse de 3 em 3, por exemplo, né, sei lá, quero fazer uma conta doida de 3 em 3, eu diria que o meu contador recebe ele mesmo mais 3, por exemplo. Posso fazer com o que eu quiser, né? E as variáveis acumuladoras, elas vão acumular valores. Então, dependendo do que, nesse exemplo aqui, dependendo do que o usuário digitar, vai ser acumulada uma soma, né? Agora sim, aqui eu tenho uma soma. Eu não tenho soma quando eu uso as aspas, né, mais uma variável, que aí é concatenação. Então, nesse exemplo aqui, o enquanto com for menor que 3, faça com, que recebeu 0 no início, recebeu 0, testou se 0 é menor que 3, é verdade, vai entrar no laço, 0 mais 1 fica 1. Então, depois, daqui, no fim, enquanto, ele volta para o enquanto de novo. Então, 1 é menor que 3, faça 1, a variável com agora é 1, né? 1 mais 1, 2. E assim
vai fazendo a conta de um em um, né? O contador vai recebendo o valor de um em um. Aqui na acumuladora, ela vai só acumular valores. Por exemplo, aqui, ó, a acumuladora está recebendo zero. Ela não tem nenhuma relação com o controle do laço, né? Quem vai controlar o laço é a variável contadora. Porque, de novo, né, eu preciso ter uma variável de controle, que controle quantas voltas o laço vai dar, quantas execuções ele vai fazer, para não acontecer o loop infinito. Então, ela é diferente da variável acumuladora, que vai acumular valores, né? Então, por exemplo, aqui, em vermelho, se a CM, né, recebeu zero lá, antes de entrar na estrutura de repetição. Zero vai receber zero mais o X. Quem é o X? O que o usuário digitar, né? Esse leia aqui é o comando de leitura de dados. Então, vai leia o X. Então, quando o usuário digitar um valor, vai somar. Então, se o usuário digitou 5, o ACM era 0 mais 5, ficou 5. Daí, na outra execução do laço, digamos que o usuário digitou 10. Então, o ACM tinha 5, 5 mais o 10 que entrou, já vai virar 15. Então, vai fazer um acúmulo de valores. É importante saber a diferença, né, para não usar, não mudar, não trocar na hora de construir o laço. Eu nunca vou controlar o laço por uma estrutura, por uma variável acumuladora. Sempre vou controlar o laço por uma estrutura contadora, tá? Porque senão eu me perco, né, nas execuções do programa. E aí, para praticar, aqui também deixei alguns exercícios para vocês com laço de repetição. E um saiba mais aqui falando sobre os laços, né? 2 vídeos falando sobre laços de repetição. E é isso, gurias. É comprido, né? Porque tem muita coisa para a gente falar da lógica. Eu tenho certeza que eu vou terminar a mentoria aqui e vou pensar assim, bah, mas eu não falei tal coisa. Esqueci de falar determinada coisa. Né? Ainda teria mais coisas para falar. E vocês, dúvidas? Acharam isso muito horrível, muito difícil, fácil? Não tem dúvidas? Por enquanto, só depois? Bastante coisa, né, Miriam? Isso que na mentoria, assim, eu tento dar uma resumida, porque a gente tem muito mais conteúdo para ver ainda, né? Só depois, na hora de executar. O que a Rose tá? Colocando a mão na massa, vai surgir bastante dúvida. Vocês conseguiram fazer os exercícios da aula passada? Da mentoria passada? Vanderleia está com muita dificuldade. Por que, Vanderleia? Essa disciplina que tem em todos os cursos de programação, nossa, doutor Ferdinando, ainda. Ah, mas tu vai ver que tu consegue. Dá uma pesquisada, né? Não cola. Assim, pesquisa soluções para de repente colocar essa solução na tua. Essa disciplina ela é muito malvada, porque muitas pessoas desistem nela, né? Não conseguem fazer fluir a lógica. Mas eu ia comentar, ia falar, vocês não, eu não vejo vocês conversando lá no grupo. O grupo de WhatsApp é para vocês fazerem essa troca de informações, né? Ah, eu fiz de tal jeito, eu fiz de outro. Alguém sugere alguma coisa para não dar resposta direto, né? Ah, quem sabe tu faz assim, faz assado. Porque é importante vocês, ainda mais nessa trilha, discutirem, né? Terem um grupo de discussão, ou ali no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar que vocês queiram. Porque às vezes, como quem falou, a Vanderleia, não, Vanderleia, não pense em desistir, não pensa nisso. Ela é difícil até tu entender, mas depois que tu entender, tu vai desenvolver. Não, não desista, por favor. Já chegou aqui na trilha 3,
Sim, então, é o que eu tô falando, né, eu não sei se é porque vocês entram na trilha 1, né, na trilha 1, nossa, tem 500 mensagens lá no grupo da trilha 1. E aí, conforme as trilhas vão passando, as pessoas vão ficando quietinhas. E não tem que ser assim, vocês têm que discutir, porque quando a gente troca ideia com outra pessoa, a gente vai abrindo, né, assim, as ideias, vai vai aprendendo junto, né? Que nem ali, ó, tu ficou preso no Ferdinando. Às vezes é só um detalhezinho ali que alguém te dá uma dica e tu consegue fazer. Não, era só aquilo ali que estava no lugar errado. Então, eu não estava totalmente errado, entende? Porque às vezes a pessoa acha que porque não conseguiu executar, que não sabe fazer, que está tudo errado. E não, né? Às vezes é só um detalhe ali que não está deixando a coisa acontecer como deveria, né? Então, não desistam, se apoiem lá no grupo, né? Mandem mensagem lá. Quem tem mais tempo, de repente, não sei como é que é a rotina de vocês, mas vai lá, dá uma chamada lá, e aí, gurias, como é que estão os exercícios da trilha 3? Alguém precisa de ajuda? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, porque juntos vocês vão ser mais fortes. Sozinho, às vezes, como ela tá, a Vanderlei está sentindo dificuldade, daqui a pouco já começa a bater uma angústia, e aí já começa a dar vontade de desistir, né? Não, a gente não pode deixar a peteca cair, né? A gente tem que ir lá. E tem vídeo no YouTube, tem o GPT aí de novo, né? A história do GPT. O GPT, tu pode criar uma conversa lá com ele como se ele fosse eu, por exemplo, mas ele sabe muito mais coisa que eu, porque o banco de dados dele é muito maior, né? Mas coloca assim, GPT, não estou conseguindo resolver esse trecho do programa. Aí tu bota o código lá para o GPT. Aí ele vai, o que que tem de errado? O que que eu poderia fazer? Entendem? Vocês podem criar uma conversa com a inteligência artificial questionando. Ou coloca teu código lá, por que que o meu código não está funcionando? O que que falta colocar no meu código? O que que eu fiz de errado no código? Né? Então, nesse sentido, é útil usar a inteligência artificial. A gente não pode fugir delas, elas estão aí. Mas a gente não pode usar elas na forma de copiar e colar, né? Colocar o enunciado e pedir para ele, GPT, escreva a solução em JavaScript. Ele vai escrever lá a solução, tu vai copiar, vai colar lá no Visual Studio, vai funcionar, né? Só que daí tu não aprendeu nesse processo. Tem que usar nesse sentido de dele ser o mentor, né? De tu colocar perguntas lá mesmo e ele vai respondendo, assim como como o desafio do Front-End Mentor. Vocês viram que está perto, né? A apresentação da primeira atividade do Front-End Mentor. Lá no Front-End Mentor, tu não necessariamente precisa colocar a solução pronta, funcionando. Vocês vão colocar o que vocês conseguiram fazer e os mentores vão dizer para vocês, olha, aqui faltou tal coisa, aqui não está legal, aqui eu poderia fazer não sei o quê, entende? Eu uso, por isso que é front-end mentor. Existem vários mentores ali que vão ajudar vocês a chegar na solução. Então, assim, não pense em desistir, tenta, né? Tenta. Uh, tenha bastante ajuda, né? A gente que é mais experiente, a gente não gosta de ser velha, né? Mas a gente que tem quase 50, vamos dizer assim, na nossa época de estudante, a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, né? Tanta informação na internet. Agora a gente tem mais ainda, né? Tem essas inteligências artificiais que ajudam a gente a resolver várias coisas. Naquela época a gente tinha que procurar em livro, a internet tinha pouca informação. Nossa, era bem mais difícil. Então, hoje em dia, a gente corre atrás, né? A gente consegue procurar. Tem que revirar ali, fazer 1000 perguntas para o Google, né? Porque dependendo da pergunta que tu coloca ali, vem uma resposta. Se tu mudar uma palavra, já vem outra, né? Então, a gente não pode se entregar assim de primeira. A gente tem que
Mas eu sei, eu entendo todo esse sentimento, né, de angústia e tal, mas assim, tu tem internet, tu tem o recurso na mão, tu consegue. E pergunta para o Google, pergunta de novo, pergunta, né? Pesquisa, faz bastante pesquisa, porque daí nessa pesquisa que tu tá fazendo, tu também já acha outras informações sobre outras coisas. Então, mesmo que a gente esteja só pesquisando por uma solução, a gente já está nesse meio tempo, nesse caminho, encontrando, lendo sobre outras coisas também, que de repente em outro momento a gente pode usar. Né? Então, pesquisa, que nem a Miriam diz, pesquisar sempre, sempre pesquisar. Tá? E aí, assim, bah, não consegui de jeito nenhum, Rafa, me chama no privado lá, Rafa, me socorre. Eu pesquisei, mas aí tem que ter estudado, tá? Eu pesquisei, eu troquei ideias com as gurias, mas mesmo assim eu ainda estou com dúvida. Manda lá no fórum, ou se não quiser botar no fórum, né? Algumas pessoas têm vergonha de fazer determinadas perguntas. Isso é de cada um, né? Mas eu vejo pelos meus alunos, assim, eu tenho alunos que, ai, não vou perguntar porque a pergunta é muito boba. O fulano lá já sabe fazer tudo e eu ainda nem sei fazer. Será que eu sou mais burro que ele? Não, só não entendeu. E cada um tem seu tempo, né? Então, eu entendo que algumas pessoas não gostam de se expor e preferem fazer perguntas no privado. Então, façam também no privado. Tem lá no Moodle, né, a mensagem privada, que só eu vou ver, né? Se vocês não quiserem que outra pessoa veja. Ou se a dúvida, se vocês querem expor a dúvida, coloquem lá no fórum, né? Não tem nenhuma perguntinha lá no fórum. Eu olho todos os dias lá, ninguém manda nenhuma perguntinha, tá? Então, é isso, gurias. Se reúnam, conversem mais, né? O grupo da Trilha 3 tem, nossa, pouquíssima mensagem, né? Assim, vocês não trocam mais como vocês trocavam antes. Então, não desanime, tá? Vamos lá, vamos embora. Vamos terminar essa trilha 3, que depois vem a 4 ainda, né? Vocês já passaram pela 1, já sentiram toda essa angústia lá na 1, que não ia conseguir fazer, não sei o quê. No final deu certo. Agora vai dar certo também, né? E rumo à trilha 4 e depois se formar. Tá bom, gurias? Um beijo para vocês. Não, se ninguém tiver mais alguma pergunta, é isso aí, gurias. Vamos, a gente tem que se unir, né? Que essa é a ideia também do programa, né? Uma se apoiar na outra, né? É um lugar, uma zona assim de conforto que vocês se sintam à vontade para expor as angústias, para tirar as dúvidas, né? Para se apoiarem, porque se vocês forem para uma empresa, né? As empresas elas não são tão amistosas assim. A gente tem a questão também aí não quero falar mal dos homens, né? Mas essa cultura, né? Que é muito homem trabalhando na informática, que é muito masculino o ambiente, né? Então, tem lugares que as mulheres entram para trabalhar e se sentem oprimidas, né? Enfim. Então, aqui a gente tem que criar esse ambiente seguro, né? De aprendizado e para desenvolver também o emocional, né? Enfim, tudo que a gente já vem falando durante as trilhas. É, quem é que falou aqui? A Miriam, é isso aí, Miriam, é. Ah, não, até homem consegue, não é possível que a gente não consegue. Claro, a gente consegue muito mais, né? Não discriminando, mas assim, a mulher tem esse dom de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, isso aí. Bom dia, gurias. Eu fico falando, né? Eu falo muito. Já falei uma hora aqui no ouvido de vocês. Tá? Mas sem sentimento de desistência. Vamos lá que todo mundo consegue. Tá? O front-end mentor lá também. Vão mandando a solução, porque tem a apresentação. Na semana que vem já vai ter uma revisão dessa primeira parte. Não tenho certeza se é nessa semana ou na outra. E aí já logo depois já é a apresentação. Tá lá no Moodle, né? A data da apresentação, gravar um videozinho se não quiser apresentar ao vivo, né? Entregar o link lá do Front-end Mentor. Mesmo que ele não esteja completo, gurias, ó, consegui fazer até aqui, não
não consegui terminar. Vou tentar depois, sei lá, né. Mas assim, eu quero que vocês tentem, não quero que vocês desistam antes de tentar, tá. Um beijo. Beijo a todas aí. Vou parar de gravar. Bom fim de